Muito bem. Olá, boa noite, comunidade TDB, boa noite, Dental Traumers, com muito carinho a gente chama de Dental Traumers. Sejam bem-vindos a mais um grupo de estudos TDB. Dando sequência a uma série de apresentações de temas da traumatologia dentária, que tem como objetivo conscientizar, educar e preparar profissionais para esses atendimentos que são muitas vezes desafiadores. Esse projeto começou em 2011 com reuniões presenciais aqui na BO de Brasília, para pequenos grupos de profissionais e amigos dentistas interessados no tema. Mas agora, na modalidade online, estamos alcançando o mundo, compartilhando nossas lives e podcasts nos Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Equador, Chile, Venezuela, Portugal e muitos outros países. Lembrando que no mês passado falamos sobre urgências e emergências médicas durante o atendimento odontológico, com o Dr. Paulo Guimarães. Mas hoje retornamos com o tema aspectos psicológicos relacionados aos traumatismos dentários. Bem, essa é uma situação que vamos já iniciarmos. Mas não podemos esquecer que os casos clínicos comentados, que acontecem às terças-feiras, e o grupo de estudos gratuitos são oferecidos pela empresa Trauma Dental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária baseada nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje o Trauma Dental Brasil também oferece cursos online, cursos presencial e a comunidade por assinatura. Para saber mais sobre esses produtos, veja na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá então, vamos começar o nosso grupo de estudos e para isso vamos convidar a psicóloga Amanda Paes de Souza, pós-graduada em psicologia cognitivo-comportamental e também especialista no gerenciamento de estresse. Então, ela sabe do que fala, essa pessoa, só para complementar, Amanda Paes também é uma amiga muito querida, assim como a Elaine, aqui, eu e a Elaine somos sócios, aqui na Cabi. A Amanda trabalhou conosco aqui na Cabi há algum tempo, ficamos tristes ela não estar ainda conosco aqui, ela está fazendo os atendimentos em outros locais, mas a Amanda é uma profissional fantástica e que nos brinda com o seu conhecimento, com a sua humanidade, com a sua beleza de ser humano que tem. A Amanda é uma pessoa incrível, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de Amanda hoje. Então, Amanda, deixo agora a palavra com você. Depois dessa apresentação toda, que responsabilidade a minha, Obrigada, Rogério. É sempre bom estar com vocês, com a Elaine. É sempre bom poder contribuir, eu não estou fisicamente na Cabi, mas eu estou sempre de coração, e vocês sabem que vocês podem contar comigo para tudo, e eu digo tudo mesmo, tá, pessoal? Eu sou, então, Amanda, vou compartilhar minha tela com vocês. Não tenho muitas habilidades tecnológicas, mas acho que vai dar certo. Vocês já estão visualizando? Sim, tá. Pode botar no modo apresentação, Amanda. Modo apresentação, ok? Beleza. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Falar de saúde é algo que eu gosto muito, Então, a gente falar da psicologia, falar de saúde mental, falar de coisas boas, Então, para mim é muito importante estar aqui, por um desenvolvimento pessoal também, mas principalmente por ter essa confiança, do Rogério, de um projeto que já existe há bastante tempo e é um projeto que ele tem um carinho muito especial, um cuidado muito especial. Então, estar aqui, para mim, é muito significativo também, porque eu admiro demais, o Rogério, a Elaine, e acredito que se vocês estão aqui, essa admiração, também existe, Então, espero, de fato, contribuir aí de uma maneira eficaz para o grupo de estudos, O nosso grupo de estudos. E aí, me apresentando mais um pouquinho, então, eu sou psicóloga, atuo há mais de 17 anos, 14 anos,
em programas de qualidade de vida, de saúde, bem-estar. Tem uma lista aqui grande do meu currículo pessoal, mas principalmente eu queria que vocês soubessem que eu também sou mãe, eu também sou filha e eu também sou esposa. Eu sou uma pessoa que muitas das vezes tenho dificuldades em lidar com situações estressantes, com situações psicológicas, com traumas mesmo. Então, a gente traz hoje aqui para vocês uma reflexão que a gente vai entender aí como pontos de aprendizagem, né, para todos nós aqui, com uma definição de trauma, com impactos psicológicos do trauma dentário, estratégias comportamentais para que a gente consiga lidar com o trauma. E mais do que isso, né, a nossa postura, né, a nossa conduta frente a situações como um trauma, por exemplo. E aí eu já começo a minha apresentação aqui com vocês fazendo a seguinte pergunta, e aí vocês podem ficar à vontade em reagir, em colocar comentários no chat, ou até mesmo em me interromper, tá? Através do áudio. E a minha pergunta é a seguinte: vocês se lembram, né, conseguem pensar em alguma situação que vocês viram nas redes sociais ou na TV, de alguma coisa que te afetou profundamente, que te deixou com um efeito angustiante, surpreso ou com algum desconforto? Vocês se lembram de algum evento? Vou chamar de evento traumático, mas que foi divulgado na rede social. Vocês conseguem se lembrar algum mais recente? Pode Sempre ser tem antigo muitos, também. né? Pode ser Sempre tem antigo muitos. também. Ou alguma coisa que vocês viveram que foi assim intensa, que foi muito desconfortante. Na verdade, Amanda, acho que quando a gente assiste o Jornal Nacional, né, os noticiários de forma geral, sempre tem um componente, né, traumático. Sempre tem um componente traumático, né? Esses dias eu vi uma postagem, na verdade, de uma menina, que aí estão dizendo que é uma gravação, na verdade, mas ela estava com 2 boias e o pai soltou ela dentro da água e as boias ficaram e ela foi, né, submersa. E aí aquilo ali me deu uma angústia, sabe, gente? Uma sensação, uma reflexão. Gente, podia ser a minha filha, podia ser eu. O que aconteceu? Porque ele fala da importância, né, de usar a boia, não a boia de braço, mas a boia como equipamento de segurança e outras técnicas de segurança. Mas o que eu quero trazer com essa informação? Que muitas das vezes os eventos que a gente vivencia, eles podem nos trazer uma angústia, um desconforto, uma sensação muito ruim. Posso seguir? Posso? Ok. A gente vai lembrar de outros incidentes, como, por exemplo, as Torres Gêmeas, a gente vai lembrar da pandemia, né? Foram situações em que a gente vivenciou, sim, traumas, né? Efeitos muito difíceis no nosso psicológico. E aí, quando eu trago aqui a definição de trauma, essa vocês têm mais clareza do que eu, tenho certeza, né? O traumatismo dentário, ele vai ocorrer quando há uma lesão física no dente, geralmente causada por um acidente ou um trauma facial, e essas lesões podem variar em gravidade, desde pequenas fraturas até avulsões completas do dente. Falei alguma coisa ok ou não é isso, não? Esse é o trauma, né, gente? Esse é o trauma. Ok. Bom, e aí vocês lidam com isso diariamente, certo? Vocês têm essa realidade, porque é a escolha de vocês também trabalhar com isso. Alguns são mais graves, outros menos graves, mas a gente sabe que existem situações em que a gente vai lidar
com o imprevisível, né? A gente olha para aquela situação e não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a lesão está ali, o acontecimento está ali. E aí, como a gente está falando dos aspectos psicológicos, não teria como eu não trazer a nossa definição de trauma, pensando, sim, na lesão física, mas pensando no aspecto emocional, né? Quando alguém vivencia uma situação ou tem uma experiência ruim, angustiante, desconfortável, como a gente exemplificou aqui, uma experiência negativa, e ela não consegue esquecer ou mesmo lidar com aquela emoção, a gente chama isso de trauma. E aí, nessa perspectiva, né, de trauma, a gente sabe que as sensações, as emoções, as imagens, os sons, eles ficam registrados na nossa mente. E quando a gente se recorda do evento que, né, desencadeou esse trauma, a gente pode se sentir inseguro, desprotegido, incapaz. E, com tudo isso, a gente pode desencadear outras questões associadas, como, por exemplo, ficar relembrando do que aconteceu o tempo todo, ou ainda, né, não só relembrando, mas tendo as sensações do que aconteceu. É muito comum, né, a gente ouvir as pessoas dizerem que tem medo de dentista. E eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu tive que fazer todo um trabalho psicológico para ir ao dentista, porque todas as experiências que eu tive na infância foram experiências negativas. Umas mais simples, né, como simplesmente aprender a escovação, e outras mais difíceis, como ter que fazer um canal, né? E aí a gente sabe que a minha lembrança, a minha memória, ela está ligada a recordar do evento que foi aversivo. E essa lembrança traumática, ela vai despertando em mim cada vez mais o contato com algo similar. E aí eu vou ficando ali lembrando daquele evento, daquela situação várias vezes, e isso vai me gerar, sim, uma lembrança de algo angustiante, de algo muito ruim. E aí, é claro, né, pessoal, que a gente sabe que nós podemos, sim, lidar com essas situações de uma maneira, né, corriqueira. Tá tudo bem, vai passar, não é nada não, fica calmo. E falar isso para o outro é o que a gente sabe fazer, né? Então, se eu quero acalmar o outro, para o outro não se sentir desconfortável naquela situação, eu tenho algumas palavras que podem ajudar. Mas será que só as palavras ajudam? Quantas vezes vocês já passaram por situações em que alguém chega para você e fala assim, tá tudo bem, vai passar. Só que só você sabe se aquilo que você está sentindo realmente vai ou não passar. Então, não seria diferente, tanto quando a gente vai falar de um trauma dentário, quando a gente vai falar de um trauma psicológico. E sabem por quê? Porque o trauma ele pode ser direto ou indireto. Direto, porque pode ser exatamente esse rapazinho que está aí nessa imagem vivenciando esse trauma, né? Então, não só de testemunhar o que aconteceu, mas pode ter acontecido com ele participou da experiência real, ele teve uma queda, ele se machucou, ele traumatizou o dente de alguma forma que ele vai precisar ter uma intervenção mais invasiva, e aquilo ali também, pelo barulho, pela forma como o pai fala com ele, pela forma que um profissional fala com ele, pode ser um gatilho para que ele não se sinta seguro e confortável, como pode existir também o trauma indireto, que é o que eu vejo nas redes sociais, detalhes de uma experiência de que alguém me contou, o meu amigo foi ao dentista, e quando o meu amigo foi ao dentista,
ele passou por várias situações complicadas, né? Então, com 16 anos, né, aproximadamente, me corrija se eu estiver errada, tá, Rogério? Mas é quando a gente tem a, a necessidade, às vezes não é a necessidade, mas é importante que a gente avalie se precisa ou não retirar o siso, né? E é por volta dos 16, não é isso? Se não me falha a memória, pode ser antes? Pode ser uma idade média, pode sim. Pode, né? E aí o que acontece, né? A minha experiência foi uma experiência, gente, maravilhosa. Eu não tive nenhuma reação adversa. Os pontos cicatrizaram. Eu tirei os 4 de uma vez só. Embora hoje eu acho, né, que foi uma intervenção assim ousada, digamos assim, né? Então talvez poderia ter sido de uma outra forma, mas isso aconteceu há uns anos atrás. Eu não vou contar a minha idade para vocês, mas as pessoas tinham outra forma de encarar também a odontologia, assim como a psicologia. Então, eu tive a sorte de não ter nenhuma reação física, mas a lembrança mental de como foi o preparo, de como eu estava tensa, dos meus pais me levando, eu lembro até hoje da sensação da anestesia. Então, tudo isso, né, eu posso contar para vocês aqui e, pô, mas deu tudo certo, então vai dar certo também quando for a minha vez. Como você pode ficar impactado e pensar assim, e agora? Né? E cada vez a gente vai tendo aí uma ideia diferenciada, tanto pelas imagens que a gente já tem na nossa mente, quanto os sons que a gente já tem na nossa mente, como as experiências vividas. E quando a gente fala de experiência vivida, a gente fala de experiências não só ligadas ao ambiente odontológico, né, ao ambiente dentário. A gente fala da nossa vida mesmo, né? Às vezes eu estou num período mais estressada, às vezes eu estou num período mais preocupada com algum membro da minha família, às vezes não, eu estou muito tranquila, o trabalho está fluindo e a vida segue, e o meu grau de ansiedade ou de estresse, ele é um pouquinho menor. Então, eu consigo lidar com as situações adversas de uma maneira diferente. Mas antes da gente entrar no nosso estudo, o Rogério falou uma frase que me remeteu a um trabalho que a gente faz também no âmbito da psicologia, que é sempre falar da saúde mental, né? E como a gente tem falado de saúde mental com mais frequência, como a gente tem falado das emoções com mais propriedade, como a gente tem conseguido se expressar mais e perceber que mesmo quando a gente está triste, com raiva, estressado ou passando uma situação ruim, isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de autocuidado. E aí, antes de entrar, o Rogério falou, né, que prevenção é sempre a melhor opção. E eu gosto muito dessa didática, eu gosto muito desse pensamento, porque se a gente consegue prevenir os nossos estados ansiogênicos, os nossos estados de estresse, os nossos estados, até mesmo prevenir uma lesão, né? Estar mais atento, se auto-observando, se cuidando mais, a gente consegue viver mais e melhor. A gente consegue ter mais qualidade de vida e bem-estar. Então, também são escolhas que nós fazemos diariamente para evitar os impactos que os traumas podem existir na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, né, falando de trauma, não tem como a gente falar de trauma sem falar de estresse. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês que estão muito quietinhos aí. E aí vocês podem responder só com um joinha ou só com uma reação. Mas como eu falei para vocês no início, eu sou psicóloga, mas eu tenho outras funções também. Mas o psicólogo não é aquela pessoa que não se estressa, não é aquela pessoa que sabe lidar com as emoções.
Então, eu sou uma pessoa que nunca estou estressada. Vocês acreditam nisso? Não, né? Não vai rolar, né? O estresse, ele é uma reação que todos nós temos. E o estresse não necessariamente ele precisa ser negativo, né? O estresse ele também é positivo e ele traz para a gente o quê? Um sinal de alerta, um sinal de que eu preciso olhar para o que está acontecendo. E é fundamental que eu olhe para o meu estresse ou para a sensação que eu estou tendo quando eu vivencio algum trauma, ou quando eu estou diante de alguém que vivenciou esse trauma, para que eu possa, então, cuidar disso de uma maneira clara, de uma maneira eficaz, né? Então, quando eu percebo que existe um sinal de alerta, e esse sinal de alerta ele começa a ser intenso, ele começa a ser frequente, ele me traz uma necessidade de uma resposta. Eu preciso lutar ou fugir, né? E aí o meu organismo começa a liberar adrenalina, eu começo a ter reações físicas mesmo. Quantos de vocês, né, no dentista, não viram, né, as pessoas travadas, né, tensas assim, e respirando com uma respiração ofegante, com uma frequência cardíaca aumentada. E por que elas estão daquela forma? Porque elas começam a liberar, né, os hormônios do estresse, o cortisol também, né, é o mestre, né? Mas essa adrenalina, ela começa a existir para que a gente consiga se proteger. E aí é quando eu vou escolher lutar ou fugir. Então, quando eu estou, né, nesse nível de envolvimento com a situação traumática, a minha reação ela vai ser, claro, cada um vai ter uma reação diferente. Tanto eu como profissional vou ter uma reação diferente frente àquele trauma, como a pessoa que vivenciou o trauma também vai ter uma reação diferente. Pode ser o mesmo tipo de trauma, mas as reações são diferentes, porque elas são nós somos, né, indivíduos. E aí quando essa liberação acontece, essa intensidade, essa frequência aparece, e a gente vai se proteger, a gente entra num piloto automático, onde a gente pode muitas das vezes negar, não é isso, não está acontecendo, ou ainda a gente pode ficar numa sensação muito maior do que a gente consegue suportar, e quando a gente tem uma reação maior do que a gente consegue suportar, a gente entra em exaustão. E aí, quando a gente entra em exaustão, daí esse nível de estresse está instalado, e aí todas as outras reações físicas, cognitivas e emocionais, elas aparecem para não só para nos alertar, mas também como uma resposta do nosso corpo. Muitas das vezes uma resposta saudável, que aí é o estresse positivo, mas principalmente, por que eu gosto de trazer isso para a gente? Para a gente entender que todas essas reações são comuns. Então, o aspecto psicológico do trauma é a gente também entender que esse trauma ele não é só o evento traumático, não é só a situação que eu vivenciei, mas por trás dele, né? Não diria por trás, mas ao redor dele, a gente tem todas as reações possíveis e imagináveis. E aí eu queria que vocês contribuíssem aí comigo, tá? Amanda, Diga. eu acho que vale a pena só uma questão que eu gosto muito de realçar. Quando você tem lá o pai, né, às vezes o paciente, muitas vezes por ser criança que predomina os traumatismos na adolescência, o pai também, o acompanhante está junto. Então nós temos essa curva do estresse que você mostrou aí, né? Ela é do paciente, ela é do acompanhante, ela é do profissional. Quando tem o auxiliar, ela é no auxiliar. Então, assim, ela é um conjunto, né, de Sim, interações e que perfeito.
Como eu vou conduzir, vai ter um impacto direto, né? Como cada um vai se portar, vai ter um impacto direto no outro, né? O paciente vai ter em nós, profissionais, nós teremos no paciente, no acompanhante. Então, é uma loucura, né? Essas interações de, Todas. de respostas, né? Porque tudo isso aí é quadriplicado, né? Você vai É, tendo combinações, né? é sentido por todas as pessoas que estão envolvidas, né? E aí, quando a gente fala, né, tanto do trauma direto quanto do indireto, você não sofreu o evento, mas olha a gravidade disso para você, né? Você levando o teu filho, preocupado com o que está acontecendo, preocupado com todas as intercorrências, o auxiliar, que também precisa estar seguro. Então, nesse momento, o suporte do grupo como um todo é necessário, né? A gente precisa estar preparado como profissional para que a gente consiga dar esse suporte, tanto para a criança, adolescente, para a pessoa que vai ser de fato atendida, como quem vai acompanhar essa pessoa que está sendo atendida e todas as repercussões que existem, né? Deixa eu dar um exemplo. Uma vez chegou aqui uma criança com o pai e logo chegou a mãe, os pais separados. E a Certo. criança tinha saído, estava passando o final de semana com o pai. Mas, né, a gente sabe que os pais têm um olhar diferente para a situação, diferente das mães. E a mãe Sim. chegou querendo, né, fuzilar o pai. Então, a criança está com a dor dela, né? E ela está ali com a situação física do trauma, tem a situação Uhum. psicológica do trauma, tem a Uhum. relação crítica entre os pais e o dentista, né? Eu Uhum. estou naquela situação e eu tenho que gerenciar tudo isso, né? Eu tenho Perfeito. que botar em cada um no seu lugar, Sim. paciente, e ainda, né, desenvolver a melhor técnica. Por isso que eu acho fantástico, gente, né? É, A gente tem que estudar psicologia, a gente tem que valorizar a psicologia, porque é ela que nos dá condições, né, de oferecer e fazer a coisa fluir, a técnica vir da melhor maneira, né? fazer essa ponte, né, Rogério, assim, porque né, essa fase gatilho, o alerta está sendo enviado para todos os envolvidos, né? Então você vai também se preparar, né, com a sua adrenalina, o teu coração também vai disparar, né, as situações que não são suas. A relação da mãe e do pai, não, né? Eu não tenho o que fazer. Eu vou cuidar do seu filho aqui, vou fazer o melhor. Opa, mas espera aí, eu preciso acolher essa dor, né? Eu preciso também ter ali uma respirar fundo, né? E comunicar o que precisa ser comunicado para que esse impacto seja o menor possível diante dessa situação. E eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu também me permito esse autoconhecimento, essa autoobservação. Espera aí, não estou sabendo lidar com esse pai nem com essa mãe. O que eu posso fazer? Vou chamar a minha auxiliar, vou chamar um profissional da área, né? Vou pedir uma pausa. Então, eu também preciso entender como eu estou naquele momento para saber como que eu vou conseguir gerenciar, né? O estresse do outro, o meu estresse, o estresse da equipe. Enfim, é muito estresse para gerenciar, né, Rogério? É isso mesmo. Agora, voltando à minha pergunta, eu quero que vocês digam, vocês sabem quais são os sinais e as reações do estresse, assim, depois que você sofre um trauma dentário? São iguais de um trauma, sei lá, um acidente de carro? São parecidos? Eu acho que são parecidos, né? São parecidos, vocês estão muito quietinhos. Olha só que bacana, né? Os sinais e as reações existem, né?
para todos nós. Reações físicas, reações emocionais, reações cognitivas. E tudo isso é um alerta para quê? Para que a gente consiga cuidar do que precisa ser cuidado, né? Então, durante um tratamento, para eu conseguir oferecer um suporte emocional e psicológico para aquele meu paciente que foi afetado, eu preciso entender o que ele está vivendo. E nada mais comum do que ele estar vivenciando uma situação como as situações de vida que a gente vivencia. Quando a gente está estressado, a gente não tem dificuldade para dormir, a gente não tem, muitas das vezes, dificuldade de sono, às vezes dificuldade de alimentação, às vezes dá um frio na barriga, a gente não fica muito apreensivo, às vezes a gente fica assim, eita, será que a culpa foi minha? Nossa, que medo dessa situação. Será que eu vou dar conta dessa situação? Nossa, não sei o que fazer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vou cuidar do outro, eu também preciso lembrar que eu preciso cuidar de mim. E aí eu preciso saber que todas essas reações, elas existem em níveis diferentes, mas elas existem para o outro, assim como elas existem para mim. Então, se eu estou com alguma dificuldade para tomar uma decisão, se eu estou com o meu estresse no auge e eu estou com algum julgamento prejudicado para tomar a melhor opção ali naquela conduta, eu também preciso pausar, eu também preciso prevenir, né? Então, quando a gente fala desses aspectos psicológicos dentro dos traumatismos dentários, é essencial a gente lembrar que somos seres humanos, que nós também sentimos todas essas reações. E aí eu preciso ter um entendimento do que isso pode me causar e, além disso, do que eu posso fazer, tá? Mais adiante eu vou falar mais algumas outras coisas, mas essa reflexão dessa telinha seria mais nesse sentido. Porque quando os eventos traumáticos eles acontecem, a gente vai desenvolver alguns sinais, alguns sintomas. E é importante, né, que a gente entenda que, claro, a maioria das pessoas se recupera de uma situação traumática, né? A maioria das pessoas consegue retomar os níveis de funcionamento global, né, e seguir adiante. Mas é muito importante a gente lembrar que, sim, existe uma recuperação que é um processo natural, mas que eu também preciso cuidar disso de uma forma mais diretiva, de uma forma mais objetiva até. Eu preciso olhar para o que está acontecendo subjetivamente, mas olhar de uma maneira que eu saiba o que fazer. A gente não vai ter resposta para todas as reações que vierem desse estresse, mas quanto mais preparado nós estivermos, melhor será a nossa postura, melhor será a nossa empatia. Quem aqui, né, não escutou tantas vezes essa palavra? Então, a minha empatia na hora de cuidar de um paciente, na hora de cuidar de um familiar, na hora de estar com o meu auxiliar e com a minha equipe, vai me fazer oferecer de forma genuína uma escuta mais ativa, um olhar mais presente para aquela habilidade que eu preciso estabelecer para cuidar daquela situação. Foi claro, Rogério? Achei que eu dei uma volta grande assim. Não, na verdade, assim, eu acho que eu queria te dar um exemplo, talvez na prática, Uhum. né? Então, sobre isso. Então, eu brinco aqui nos nossos cursos, né, que quando você chega, geralmente chega a avó, o avô, a mãe, o pai, podem, né, ser separados, enfim, você tem um caos, né? E ainda uma parte técnica para você fazer da melhor maneira. Sim. Aí você tem que... eu sempre lembro de um capitão num navio que está à deriva, né? Certo.
O navio está afundando ali, está tendo um problema, está passando por tempestade, e você e as pessoas elas estão descompensadas dentro das suas limitações, dentro dos seus dramas, dentro dos seus estresses, que a gente Uhum. falou ali. E Sim, você precisa entender que você também tem que olhar, né, para você mesmo e se posicionar, porque você é o comandante do navio, né? perfeito. Você precisa falar primeiro as crianças, depois os idosos, né? Para poder. Então, você que comanda, e é muito importante você deixar isso claro para a família, né? Você fala: olha, eu te recebo, estou aqui para cuidar do seu filho e espero Uhum. que vocês, né, também correspondam às suas funções. E aí deixar claro para a família, né, o que se espera dela, né, Amanda, Sim, é fundamental, fundamental. né? Sim, Você manter o seu norte, que você também é um ser, né, que também tem emoções, mas você, naquele momento, você precisa assumir um papel, né? E um papel que você precisa de, trabalhar para isso, você precisa se preparar para isso. de E naquele comandante momento você mesmo, né? vai comandar, Uhum. você vai falar para a família o que vai ser feito, como vai ser feito e o que precisa ser feito. E é isso, essa fala tende a organizar os processos, né? Perfeito, perfeito. E aí até tô me recordando do atendimento do Davi, né, Rogério, Sim. que nós tivemos aí a oportunidade de fazer uma avaliação com ele, de tentar entender qual era o sentimento dele em relação à situação vivida, né? Quais eram as questões emocionais, tanto da família, daquela mãe que estava sofrida, né? Não sei se todo mundo conhece esse caso. Você quer falar um pouquinho? Deixa eu só contextualizar quem está aqui. Isso. Talvez alguns de vocês tenham visto. Nós apresentamos um caso, o caso do Davi. Foram duas intrusões no central e lateral, completa, uma intrusão. E agora, recentemente, nós apresentamos aí uma grande evolução. Uma grande evolução em todos os sentidos. Acho que o cérebro está tão, né, a relação é tão forte, né, o biológico com o psicológico, né, Amanda? Sim. Porque o Davi, ele teve um momento inicial com a intrusão, a gente precisava intervir, tinha técnicas para ser desenvolvidas e não conseguiu, né? A gente Uhum. não conseguia, ele estava travado. Aí a gente encaminhou para a Amanda. Por quê? Porque era uma criança de 8 anos e a gente não conseguia fazer contenção para tratar. A gente não conseguia, a gente precisava fazer algumas intervenções, Mais rápidas, até mais ectomia, para urgentes, né? poder, né, tirar o material necrótico para limitar a reabsorção. E a gente não conseguia fazer nada, anestesia, porque o Davi ele estava em choque. A gente via perfeitamente que ele estava fora do que a gente gostaria. E Sim. aí a gente, né, pediu para a Amanda avaliar Davi, a mãe, né, aceitou, enfim, e a Amanda fez um diagnóstico, né, Amanda, de estresse pós-traumático. E todos os sintomas que ele apresentava eram sintomas ligados ao transtorno do estresse pós-trauma, né? E era a imagem recorrente, resposta de sobressalto, né? O isolamento, né? A lembrança da imagem da situação, né? E assim, os pais estavam também no mesmo efeito, né? Então a gente não estava diagnosticando os pais, mas os efeitos que eles estavam vivenciando eram similares também. Então estavam todos ali naquele evento traumático, né? E e aí é importante a gente entender que o manejo desses aspectos, né, psicológicos, faz com que a gente consiga ter uma resposta mais rápida, né, Rogério? Uma resposta que a gente consiga não perder o tempo para a ação, né? Então, Sim, assim, era um caso grave, né? Ele precisava, né? A questão só da contenção em si ia ser mais difícil ainda,
né? Então, né? E aí a gente precisa, assim, qual que é o benefício, né, das ações que a gente vai ter? A gente vai conter? Não, a gente não vai conter. A gente vai sedar? O que a gente vai fazer? Então, cada caso é um caso, mas é importante que a gente entenda que olhar para esse aspecto esqueci o nome dele? Davi? E sim, olhar para o aspecto do Davi, o aspecto psicológico, fez com que a gente também tomasse decisões numa equipe multidisciplinar, né, Rogério, para saber qual seria a melhor conduta. E hoje, como é que ele está? Pois é, então, assim, o fato da Amanda ter... A Amanda trouxe o laudo, né, trouxe a avaliação, e, diante daquele cenário, a gente viu que, do jeito que a gente estava conduzindo, não era possível. Então, vamos buscar alternativas. E aí buscamos a sedação, foi com insucesso, não tivemos o sucesso necessário, e foi para anestesia geral. E quando fez a anestesia geral, né, inclusive por sugestão da Valquíria, uma colega muito querida, que trouxe essa alternativa para a gente, feito o procedimento no cirúrgico, sob anestesia geral, aquele procedimento que era o mais tenso, a gente viu que como fosse como esvaziar uma bola né, tirando a pressão. Então, a emoção da criança mudou, e a gente fez uma pulpectomia e ganhou tempo. Eliminou dor, a família acalmou e tudo foi acalmando, inclusive o dente foi descendo. E Né? Foi aí, algo assim incrível como o bloqueio psicológico estava gerando toda uma uma reação, complicação, né? sim, A gente não conseguia avançar se não fosse através dessa percepção da condição da criança, que muitas vezes a gente tem a gente tem muitas pessoas que falam, né, que a criança ela precisa passar por cima daquilo. Então, eu vejo pais falar, abre a boca, para de manha e tal. Então, a gente está não, indo, a gente está passando igual uma patrola, né, Amanda, em cima dessas emoções, que sim. muitas vezes a gente não sabe o grau, né, de comprometimento que a gente pode ter no futuro. E aí, pensando nisso também, né, Rogério? E aí, assim, você, um profissional completo, que eu admiro, né, e vou falar isso para sempre. Você teve essa sensibilidade de pensar nos aspectos emocionais, né? Então, assim, quando a gente pensa nos aspectos psicológicos do trauma dentário, e aí, assim, a gente tem alguns artigos que falam sobre isso, né? Você também, né, tem material sobre isso, mas é exatamente isso, para que a gente consiga criar um ambiente acolhedor, que a gente consiga estabelecer uma relação de confiança, para que a gente consiga ter a serenidade, a calma necessária para explicar o que está acontecendo e também saber qual é a melhor conduta, para que você tome essa decisão, você profissional, junto com a família e com outros profissionais, se for necessário, mas que você tome essa decisão com clareza, com conhecimento. Então, a gente precisa, sim, olhar para essas questões humanas, né? Nesse tripé aí de entendimento emocional e entendimento físico também, né? E aí a gente tem a contribuição de um artigo também, que depois a gente vai compartilhar as referências bibliográficas, em que tem, né, a gente tem aí a seguinte frase: o trauma dentário pode causar grande ansiedade e medo nos pacientes, afetando também a autoestima, a confiança, porque aqui a gente está falando de situações mais ligadas ao estresse, mas isso pode acontecer e perpetuar, né? Então, às vezes, não é só uma situação pontual. Muitas das vezes, a pessoa que tem um dente quebrado, né, passa por uma situação de vergonha, uma situação de desconforto entre os amigos, né,
né? E aí vou falar, assim, a gente fala de questões, pessoas mais velhas, né? Que têm, né, dificuldade de sorrir, porque passaram por situações mais difíceis também. Então, esse trauma, que às vezes não necessariamente é um trauma em que você cai, né? Você não é esportista, você não se machucou, mas por falta de conhecimento ou por falta de cuidado, foi tendo problemas dentários e aquilo te gerou também um trauma, isso pode, né, afetar a autoestima do paciente, a confiança do paciente, e aí a importância, né, da gente olhar para essas emoções que os nossos pacientes têm e saber qual seria, né, a melhor conduta também. Em todos os aspectos, se a gente for pensar, a gente precisa sempre, né, e aí eu falo para vocês, mas falo para mim também, a gente precisa sempre se preparar para lidar com as emoções envolvidas nos aspectos ligados à saúde, né? A Organização Mundial de Saúde traz uma definição para a gente do que é a saúde, né? A saúde não é a ausência de doenças. A saúde é o completo bem-estar em várias esferas da nossa vida, né? Sócio, bio, psicocultural e até mesmo espiritual. Então, se a gente não olhar para as nossas emoções e como a gente vai lidar com elas, a gente também vai, de certa forma, não prevenir, né? Ou a gente vai fazer um trabalho que fica aquém da evolução que a gente está tendo em termos de psicologia, em termos de odontologia, em termos de tudo que tem avançado no mundo, né? Tanto que a inteligência artificial ela traz para a gente a necessidade que a gente também evolua na inteligência emocional, né? Então, muito se fala sobre essa inteligência emocional para a gente conseguir atuar em vários aspectos da nossa vida. E aí tem uma outra frase também desse mesmo autor, né, que traz que o trauma dental não é apenas uma lesão física, né? A gente sabe que a gente precisa, sim, olhar para essa lesão física. E, às vezes, a gente vai ter que atuar de uma maneira até mais objetiva, mais prática, e, né, sem mimimi, né, como dizem, mas a gente vai ter, sim, que olhar para essa lesão física, entendendo que ela também traz outros componentes. E essa abordagem mais holística, uma abordagem mais gradual, uma abordagem mais em relação a tratar a pessoa de uma forma mais humanizada, vai fazer total diferença na nossa atuação, né? Eu me sinto aqui, Rogério, uma odontopediatra, viu? Na nossa atuação, entendeu? Você é. Né? Então, né, dito tudo isso, tá? Preciso novamente, mesmo sendo repetitiva, alertar todos nós, né, sobre as reações psicológicas, né, que às vezes estão presentes no nosso dia a dia e que a gente não consegue dar atenção a elas, né? Como eu falei lá atrás, as emoções elas são mensageiras. Então, toda emoção que você, profissional, está sentindo, ela é um sinal de alerta. Ela é importante. Então, esse processo de se auto-perceber, de se autoconhecer, vai também fazer com que você tenha uma atuação muito mais eficaz, né? Assim como perceber também no outro a ansiedade, o desânimo, a vergonha, a timidez, a autoestima. Como é que está? O que isso está acontecendo? Como é que eu estou hoje, né? E aí eu paro novamente aqui e pergunto para vocês: vocês já se perguntaram como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Qual é o sentimento que você mais teve no dia de hoje? Ficou irritado com os processos? Ficou tranquilo? Hoje foi um dia calmo. Hoje eu estava me sentindo bem. Ah, não, hoje foi um dia tenso, estressante, né? Então, como eu estou me sentindo hoje é uma pergunta que eu devo me fazer diariamente, né? Para que eu também consiga
estar no lugar que eu preciso estar, da maneira que eu preciso estar, para que eu consiga fornecer o meu melhor, né? Ninguém quer fornecer, né, 50%. A gente quer fornecer 100%, né? Então a gente vai ter que olhar para como a gente está, para a gente conseguir atuar da melhor maneira possível. E aí, como eu gosto de fazer pergunta... Acho que, Amanda, isso aí mostra, né, que para você poder atender o outro, né, nós como profissionais de saúde, a gente precisa estar se preparando melhor para isso, né? Por quê? Porque senão você tende a não reconhecer no outro as necessidades também. A partir do momento que você olha para você mesmo, reconhece as necessidades, né, os sinais que você vai apresentando, você tem a capacidade de compreender no paciente que está chegando ali com trauma, né? Você consegue também, por uma percepção mais clara em você, reconhecer no outro. E lógico que, como em você precisa tratar, você vai tratar. No Sim, outro, você vai ser empático, porque não dá tempo de tratar, mas você de vai saber tratar tudo. conduzir melhor, né? Sim, Eu sim. gosto muito dessa prática, amiga. Eu gosto muito. Que bom, que bom. Porque, né, assim, a gente, né, como a gente falou dessa questão dos danos físicos, né? Existem danos físicos, tem um impacto significativo na saúde mental, na saúde emocional, e a gente pensa também, quando a gente fala de medo, de ansiedade, né, o medo de um tratamento dentário, às vezes é uma reação emocional muito comum, né? Então, eu mesmo disse para vocês que eu sempre tive medo de dentista, por conta da minha infância. Às vezes, não é medo, não é ansiedade, às vezes é vergonha, né? Eu vou fazer um canal no dente da frente, eu vou ter que tirar esse, vou ter que botar um provisório. Como é que vai ser isso? Vai mexer com a minha autoestima, eu vou me sentir constrangido, né? Então, eu posso, né, mexer com a minha aparência e isso vai me deixar incomodado. Então, isso também, né, tratar esses assuntos, esses sentimentos com delicadeza ajuda a diminuir, talvez, a reduzir um pouco do impacto social, né, que pode estar ligado também à questão da autoestima, né, e das questões que a gente pode lidar, né, no dia a dia, ter um papel melhor na recuperação completa desse paciente, porque às vezes o tratamento não é um dia só. Então né, o trauma não vai ser só aquele momento. Não é só na Às vezes urgência, né? A urgência é uma parte dele, né? e aquilo vai reverberando nas nossas questões pessoais, né? O mais evidente, né? Os mais comuns são os que a gente falou: o transtorno de estresse pós-trauma, a depressão, o isolamento, não vou mexer com isso, vou ficar aqui embotado, vou ter reações adversas de estresse profundo, mas esse impacto também social, a vergonha, né? E não é frescura, é sentimento, né? Ele é mensageiro, ele precisa ser visto, ele precisa ser escutado, né? E aí por isso que eu venho com essa perguntinha, né? O que que eu preciso então, né? Dentro dos aspectos psicológicos, o que que eu, como profissional, né? Qual é a conduta que eu preciso ter, né? Às vezes, né? A gente como em tudo na vida, né? A gente não tem receita de bolo, né? Mas algumas coisas são muito características, são muito importantes de serem vistas. A gente falou muito aqui sobre a empatia, sobre a importância de escutar o outro, e escutar o outro nessa essência, do que ele está sentindo. O que ele está vivenciando não é frescura, é o momento dele, né? Às vezes tem um paciente ou outro que a gente fala assim, gente, mas esse me deu trabalho. E tudo bem ele te dar trabalho. E tudo bem você olhar e muitas das vezes até julgar. Gente, não precisava disso tudo. Não precisava, mas aconteceu. Então, eu preciso ter uma escuta ativa para que eu consiga entender o que está acontecendo, o que está por trás daquele sentimento que faz com que aquela pessoa tenha aquela reação.
aí sim eu vou ter, né, vou precisar me comunicar de forma clara. Ah, mas eu já falei para ele o que vai acontecer, eu vou fazer aqui a restauração. Será que só dizer que eu vou fazer a restauração é o suficiente? Às vezes, para uma pessoa que é tranquila, ou até mesmo, né, que já entende, que já fez outras, ok. Mas às vezes, para quem não tem aquela, não está se sentindo seguro, está no estresse, na resposta, meu Deus do céu, vou lutar ou vou fugir dessa cadeira, né? Então eu preciso ter uma comunicação clara, explicando o procedimento que vai ser realizado. Às vezes eu vou ter que traduzir, né, o que é esse procedimento. E aí, pessoal, se vocês não assistiram, vocês têm que assistir nos stories da Cabi Odontologia, na data de hoje, só fica 24 horas, mas vocês têm que assistir. Doutor Rogério, né, que eu chamo de Rogério, né, dada essa amizade, essa intimidade, mas o doutor Rogério atuando de uma forma humana e muito Eu empática. vi hoje, Gente, achei sensacional, incrível. sensacional, incrível. E dá para a gente uma clareza do que é essa comunicação clara. O que é explicar para um paciente um procedimento? Como é que eu faço ele reduzir a ansiedade dele? Como é que eu faço ele minimizar o medo? Do que a gente tem medo, pessoal? Do que a gente não conhece, né? A gente tem medo do que a gente não consegue controlar. Quando eu começo a dar elementos para esse meu paciente, para que ele minimamente entenda o que está acontecendo, ele começa a ter um controle maior. E aí a gente vai entrar na redução do estresse, porque eu vou ter controle daquela situação. E aí, quando é algo muito além do que essa clareza na explicação, aí sim eu vou precisar de outros profissionais para auxiliar. Mas a empatia, a escutativa, a comunicação, ela tem que ser clara. E aí, como é que eu faço? E aí, assistam o vídeo, porque vocês vão ter ali, na prática, um exemplo riquíssimo de como lidar com criança, mas também de como lidar com adultos que estão passando por situações, e até mesmo com os pais, que ficam ali, ó, de butuca no que a gente está fazendo. Né? Ah, eu trouxe meu acompanhante. Aí, às vezes, o acompanhante está mais tenso do que quem está fazendo o procedimento. E vocês vão precisar estar ali, né, educando também, orientando. Né? Então, essas estratégias precisam existir, dessa comunicação mais clara, para a gente saber o que a gente faz. Né? Então, Amanda, eu só estava falando, né, com você mais cedo sobre a questão do... Quando eu recebo um paciente, que é um paciente que ele é meu paciente, que eu já atendi, tem uma forma, tem um jeito de tratar. O paciente tá traumatizado, tem um trauma, tem uma fratura, tem uma luxação, tudo, mas a criança ela está mais tranquila. Né? Quando é um paciente novo, que não conhece nada, então ele está muito mais hostil, muito mais resistente. E a gente viu, né, o vídeo, ele tem a possibilidade de... É uma criança que tem overjet aumentado em função da chupeta, e aí a gente vai conversando com a mãe, vai aproveitando, falando sobre... Estou fazendo prevenção dos acidentes, né? Eu estou fazendo prevenção, né, falando para a mãe remover a chupeta, porque aquele é um fator de risco de trauma. Eu estou fazendo a prevenção do comportamento, já estou ensinando para a criança coisas que eu utilizo no dia a dia para que eu, no futuro, um dia que eu use, né, diminua essa ansiedade, porque ele já conhece. Então, a gente já faz nessa consulta, e a gente... Uma pergunta que eu me fazia, né? A gente dá para fazer isso no atendimento de urgência? Dá para fazer. Né? Então, por mais corrido que seja, dá para você poder ter um mínimo de apresentação, de preparo, explicar o que vai ser feito. Os pais amam quando você explica o que é que vai ser feito. E eu sempre digo, primeiro a gente vai diagnosticar. Depois do diagnóstico, eu vou te falar o que nós vamos fazer. Não dá para você falar o que você não sabe.
Então, no diagnóstico, às vezes vai precisar segurar a criança, porque eu vou examinar, vou fazer uma radiografia, mas não vou causar dor. Então, vou explicar como vai ser conduzido o exame diagnóstico. E tudo isso diminui a ansiedade, né? Sim. Porque a família sabe o que vai ser feito. E depois do diagnóstico, juntamente com o plano de tratamento, eu paro e explico para a família. Agora, é isso que nós vamos fazer. Vocês estão de acordo? Né? Não fazer vai gerar esse tipo de situação, consequência. Fazendo, a gente vai melhorar para essa outra situação. Tá tudo ok? Vocês estão de acordo? Né? Então, esse aceite para fazer os procedimentos é fundamental e diminui a ansiedade. Quando você diminui a ansiedade no pai e na mãe, a criança está olhando para o olho do pai e da mãe, que ela é comunicação não verbal. Quando a criança olha para o pai e da mãe, o acompanhante, e vê que eles estão mais relaxados, mais calmos, a criança tende a relaxar também. É incrível, é um efeito cascata. Né? É isso mesmo, Então, é isso mesmo. Aquele vídeo mostra exatamente essa vantagem de você preparar, explicar, porque você diminui o efeito cascata que vai ter na frente, né, de ansiedade. E como isso é importante, né, Rogério, nessa condução do trabalho de vocês, né, do nosso trabalho em saúde, né? A emoção está ali, a gente não tem como não sentir a emoção. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela, né? E aprender a lidar com ela é quando a gente também começa a ter ali mais segurança, um pouquinho mais de senso de controle. Então, vocês vão fornecer, né, esse senso de controle. Então, primeiro é o diagnóstico, mãe. E aí a gente vai, né? Talvez eu precise conter, mãe, né? E aí, né? Tudo bem? Vamos lá? Vamos comigo? Tá aqui comigo? Estamos juntos? Tá me acompanhando? Né? Porque às vezes é isso também. Você entendeu o que eu expliquei? E aí, às vezes, a pessoa não entendeu, né? Às vezes a pessoa está ali te ouvindo, mas está tão nervosa que ela não escutou. Então, você também vai precisar pausar, né? Às vezes vai ter que utilizar uma técnica de respiração, né? E aí uma técnica de distração, né? O ambiente precisa ser um ambiente acolhedor. Quem faz o ambiente somos nós, né? Então, esse acolhimento também, quem faz somos nós, mas é claro que ter um ambiente pronto, preparado, né? Se não, também já é a prática de vocês, então vocês têm que separar os materiais, tem que estar tudo ali pronto, preparado para estar onde vocês estão, mesmo quando é uma urgência, uma emergência, esse preparo prévio já está ali. Então, eu vou incorporar elementos que possam me ajudar a reduzir essa ansiedade. Pode ser uma música mais relaxante, cores, né? Uma decoração mais amigável, um sorriso, né? Lógico, a gente às vezes, né? Vocês estão de máscara e tudo, mas a gente às vezes sorri com o olhar também, né? Então, a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente demonstra essa empatia e a compreensão do que está acontecendo, e principalmente a compreensão com o bem-estar de todos, né? Faz com que a gente também consiga dar atenção a esses sentimentos e mostrar, eu me preocupo, eu vejo você, eu estou preocupado, não é só com o trauma que você vivenciou, eu vejo você na íntegra, né? Você tem todas as suas questões e como você, né, é completo, eu preciso cuidar de você de forma completa, né? E aí é lógico, né, pessoal? Ah, mas eu não sou psicólogo, mas eu não... A gente, né? Ok, se precisar encaminhar, a gente encaminha. Mas só essa forma, essa abordagem, esse acolhimento é para qualquer profissional na área da saúde. E a gente faz um juramento lá atrás, quando a gente se forma, né? E esse juramento de cuidar na íntegra, de ser humano, é o que a gente está botando na prática. Então, mesmo não sendo psicólogo, são habilidades que a gente pode desenvolver para que a gente tenha ali um ambiente propício, uma clareza do que está acontecendo, para que a gente trate de fato essa pessoa como ela de fato merece ser tratada, né?
E aí eu poderia ficar falando horas aqui ainda, né, Rogério? Sobre técnicas de distração, técnicas de respiração. Só vou ensinar uma técnica de respiração, tá? Que serve não só para os nossos pacientes, mas que serve para a gente também, que é a respiração diafragmática. Todo mundo aqui sabe onde é que está o diafragma? Sim? Maravilha. A respiração diafragmática, então, ela vem do diafragma. Quando a gente está num momento de estresse muito alto, quando a gente está muito acelerado, quando a gente está naquele nível lá da frente, que a gente, né, está com uma preocupação excessiva e a gente precisa se acalmar até para cuidar do outro, a gente precisa aprender a pausar. E a respiração, ela nos regula, né? A respiração ajuda a gente a se autorregular. Então, se eu sei respirar, eu vou saber como lidar com as situações de estresse. Às vezes eu não vou conseguir, mas é por isso que a gente treina antes de estar estressado, tá? Então, essa é uma respiração que você pode fazer diariamente. Você vai expandir o teu abdômen, vou levantar. Aqui, ó, a respiração vai ser aqui. Eu vou inspirar, e aí eu vou expandir bastante essa região. Eu vou segurar e depois eu vou soltar. Eu vou segurar, eu vou expandir, e aí a respiração, a gente não vai respirar com o ombro. A gente não vai respirar assim. Não. Existem outras técnicas assim também, de relaxamento progressivo. Mas essa é a respiração diafragmática, que ajuda a gente a se voltar para o momento presente. Por quê? Quando eu vou expandir o meu abdômen, eu vou inspirar com mais atenção. Então, eu inspiro pelo nariz, seguro o ar por 2 segundinhos e depois eu solto. Então, eu inspiro, expandindo bastante o abdômen, eu seguro por 2 segundinhos e eu solto esse ar. Então, eu estou o quê? Utilizando uma técnica de respiração para que eu consiga relaxar para um atendimento que vai chegar, para que eu consiga explicar para o meu paciente o que está acontecendo, ou para eu também ensinar para o meu paciente que é importante ele se acalmar, porque quando a gente respira e quando a gente tem uma respiração consciente, eu vou acalmando o meu sistema nervoso, reduzindo a minha ansiedade, para que eu consiga, então, fazer o que eu preciso fazer. Obrigada, gente! Agora é a hora das sugestões, dúvidas e reclamações. Mas eu quero saber se está todo mundo respirando aí, hein? Respira antes, né, Amanda? Antes de falar, respira. Antes de falar, dá uma respirada. Pessoal, obrigada. Rogério está gravando, né? Então, ele tem aqui também, aqui é um pouquinho das referências de artigos bem voltados para áreas de vocês, mas tem outras também que depois eu me comprometo a detalhar para o Rogério, para que ele repasse a vocês. E, no mais, é isso. Eu só tenho realmente a agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Fantástico, Amanda. Pode fechar, então, a apresentação, só para a gente poder... desculpa. Na tela. Agora, fechei. Aí. Fechei? Fechei. Sim. Pode falar, Elaine. Não, é que eu estava ouvindo e pensando assim, que no mundo que vivemos hoje, precisamos ter essas habilidades mesmo, né? E esse acolhimento, eu percebo, pelo menos, né, na minha atuação, que eu vejo o Rogério, a Camila, que faz total diferença no envolvimento no tratamento, na confiança. Eu fiz um curso de meditação de 8 semanas no Vipassana esse ano. E virei testemunha e garota propaganda da meditação, né? Então é muito legal mesmo isso, assim. É algo que é uma ferramenta na nossa mão e que a gente pode conduzir antes de um atendimento mais tenso. A gente pode ajudar o paciente adulto, eu não sei se é criança, né? Mas o adulto a fazer isso. E esse assunto precisa ser
falado o tempo inteiro. Muito obrigada, foi ótimo, adorei. Amanda, a Agradeço, gente está vendo aqui um viés, né? É muito assunto. Eu queria muito convidá-la para a gente poder, né, dividir um pouco, talvez, essas abordagens, aprofundar um pouco mais em cada uma delas. Acho que você levantou questões fantásticas, porque, né, a gente tem quando a gente analisa o estresse, a gente está analisando, não é o estresse só do paciente. Se eu estou tenso, gritando, né, tenso, ansioso, eu vou passar isso para o paciente. Não tem jeito, né? Eu preciso estar bem equilibrado para eu poder fazer, né, para poder enxergar no outro, para poder ser empático e tal. Então, olha só a complexidade disso, né? E, além disso, temos as questões do outro. Então, existem técnicas para poder você, né, desenvolver, para acalmar o outro paciente, enfim. Essa semana eu tive aqui um caso de uma criança que estava tendo uma crise. E aí um paciente que estava na sala de espera falou assim, nossa, né? A mãe não faz nada, do tipo assim, criança mimada, né? Essa foi a leitura da pessoa que Foi a minha passa pelo, paciente, Rogério. Ó, eu tô que lembrada, passa, né? pois é, que passa pelo problema, né? E você faz um julgamento. Mas nós que estamos ali, que temos que lidar com aquela situação, a gente sabe que eu conheço a criança, eu sei que aquela criança não é assim, eu sei que algo motivou aquele comportamento, né? Pergunto para a mãe não sabe exatamente o que é. Aí eu uso uma técnica de distração. Vou envolvendo, a criança não quer papo, eu vou envolvendo, conversando com a mãe, trazendo coisas interessantes para consulta, e a criança hostil, de repente a criança começa a baixar, né, o volume e vai ficando mais dócil, busca interação, resolve ser atendida. Então, é muito fácil julgar o comportamento do outro, né? Mas nós, como profissionais de saúde, a gente tem que ter um cuidado nesse julgamento, a gente tem que ter um conhecimento mais profundo disso e saber lidar com isso, né? E buscar estratégias, ferramentas para isso. Então, é um mundo, é um universo para a gente poder lidar, né? Para a gente poder São, conhecer e fazer. Então, são eu só habilidades que a agradeço, amiga, gente... e deixo Oi, aí, né, gente. espaço para as outras pessoas falarem, senão eu Fica aqui adoro até amanhã, falar né? sobre isso, e, enfim, por favor, Mas são pessoal, podem ficar à habilidades, vontade, senão né? eu pergunto. Habilidades que a gente desenvolve, né, Rogério? Em cada caso vai ser um caso diferente, né? Tem algumas coisas que são padrão, mas a gente sabe que cada caso traz para a gente uma repercussão diferente mesmo, né? Cada interação é única, né? Cada interação é única. Interação é única. Muito bem. Então, já que ninguém comentou, eu estava falando com a Amanda, na minha formação profissional, eu fui fazer um curso de psicanálise para responder uma dúvida que eu tinha, que era, quando eu fui fazer a entrevista com o coordenador do curso de pós-graduação, eu falei assim, eu quero saber se você vai me ajudar a responder uma questão. A questão é, quando eu seguro uma criança para poder realizar um procedimento, eu posso gerar nela um trauma psicológico? Aí o coordenador falou, vamos te ajudar a encontrar essa resposta, podemos. E aí foram 2 anos de curso, né, que era um curso interdisciplinar, multidisciplinar, com foco alinhado pela psicanálise, e aí, ao longo, né, do final, eu fiz a minha monografia sobre isso, né, o estresse, a contenção física pode gerar estresse psicológico. Então, essa foi a monografia. E aí, falei para a Amanda, né? Foram 2 anos de estudo para falar o seguinte, a resposta é a seguinte, depende. Então, a profundidade dessa resposta é uma coisa absurda, né? Depende de como você conduzir, depende, né, de como você vai perceber o outro, depende de como você vai entender a família, depende de como você vai... Tudo depende. Pode ser traumático, sim,
pode não ser traumático. Então, E acaba virando um meme da psicologia, né? Tudo depende para o psicólogo. Mas, de fato, essa subjetividade, né? Tanto do evento, da pessoa que está passando pelo evento, das pessoas que estão em volta, né? Então, isso é muito amplo, né? Então, pode ser que a pessoa tenha uma resposta, de fato, negativa se ela for contida, mas pode ser que seja essa a melhor opção, custo-benefício, para que aquilo aconteça de uma maneira segura para ela, né? Então, vai depender. E é por isso que a gente precisa estar muito atento a esses processos, né? A esse emocional do nosso paciente, ao nosso emocional, a olhar para o paciente e falar assim, gente, a mãe não faz nada, esse menino gritando aqui, o que está acontecendo? E nós somos julgadores mesmo, né? A gente olha e a gente julga. Mas é isso, é a gente parar e refletir, né? Como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que o outro pode estar se sentindo? E como que eu vou conduzir aquela situação da melhor maneira possível, né? E aí eu conduzo aquela situação, resolvo. Às vezes eu vou conduzir e falar assim, ih, não deu certo, agora eu vou ter que fazer de outro jeito. Tudo bem, mas aquilo te gerou também uma experiência, uma vivência, um aprendizado para, né, para desenvolver os outros dependes, né? tudo bem. Amiga, maravilhoso. O convite já está feito. Nós vamos esmiuçar mais essas questões. Você topa? Topo, eu topo. Eu vim aqui toda cheia da ansiedade, né? Mas eu venho, eu continuo. Eu aceito. Dizem Maravilha. assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, Ó, pode mandar, Isso. tá bom? perfeito. Eu agradeço de verdade a atenção de todos vocês, tá? Maravilha, Amanda, maravilha. Essa pessoa, ela é sensacional e incrível. Ai, A ai. gente vai ficar Gente, boa aqui, noite a né? todos. Dando Obrigada, milhões Amanda. de Deixa, eu Obrigada. elogios. só vou finalizar aqui com o nosso agradecimento, então, finalizando, agradecendo a comunidade TDB e agradecer mais uma vez a empresa Trauma Dental Brasil por viabilizar esses encontros gratuitos. Vamos finalizando aqui, convidando, né, você para o próxima terça-feira, vai ser um caso clínico comentado, vai ser gratuito também, ao vivo e gratuito. E na última quinta-feira do mês também a gente entra com um outro tema da traumatologia dentária que a gente vai colocar lá no nosso perfil. Tá joia? Muitíssimo obrigado. Abraços, fiquem com Deus. Obrigado, Amanda. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau.